Você comprou ou está pensando em comprar um carro elétrico no Brasil, achando que bateria é tudo igual? Que o único risco é o carro pegar fogo ou a bateria viciar igual aquele celular seu velho? Pois eu preciso te dar um choque de realidade. Você está sendo enganado pelo marketing das montadoras. Então, se você não entender a diferença exata entre o que está rodando embaixo do seu assoalho, de cada carro elétrico, por exemplo, aqui o Kwid, lá atrás um Dolphin, tá? Você pode estar destruindo vida útil do seu próprio patrimônio sem saber. Ou pior, passando raiva também em estrada em um carregador rápido, ou até mesmo comprando errado um novo carro. Então, no vídeo de hoje do Artifícios Automotivos, nós vamos abrir a caixa preta da engenharia. Abrir também um pouco a sua cabeça também, né? Para você poder entender. Vamos então desmascarar a guerra de titãs entre BYD e a famosa bateria Blade versão 1.0 e a versão 2.0. O segredo escondido nas duas baterias completamente diferentes do GWM Hora 03, versões Skin e a versão GT. E o monstro que está chegando para mudar regras do jogo, né? Magazine Battery da GAC com a sua linha Ion, o TVY, que promete durar mais de 1 milhão de quilômetros. Então, preparem o papel e caneta, porque os vendedores da concessionária geralmente não sabem disso, tá? Só entusiastas que passam isso para vocês, tá? Ou até também não querem que você saiba. Então você vai descobrir agora, mas deixando o seu like. Após o like, faz o quê? Deixa o hype ali no botão na área de inscrição, ok? E vamos para o que interessa. Vamos começar pelo começo, por aquilo que inundou as ruas do Brasil, a bateria Blade da primeira geração da BYD, que equipa o Dolphin Plus, Dolphin Mini, Seal e até híbridos como o Song Plus. Antes da Blade nascer, o mercado de carros elétricos vivia com medo daquele fogo invisível. Baterias de lítio tipo NCM, níquel, cobalto e manganês, apesar de acumularem muita energia, eram quimicamente instáveis. Se o carro batesse forte ou furasse a bateria, o oxigênio entrava e causava o terrível thermal runaway, que é um efeito cascata que incendiava o carro em segundos. A BYD, que é expert em baterias, olhou para isso e disse: chega. Eles pegaram a química LFP, fosfato de ferro lítio, que já era famosa, tá? Por ser ultra segura e durar muitos anos, resolveram o maior problema dela, que era espaço. Em vez de criarem blocos pesados, que é os módulos, eles criaram lâminas finas e longas, as famosas Blade Battery, e montaram direto no pacote. Criaram aquele sistema Cell to Pack, que eu falo bastante aqui para vocês. E quais as vantagens da 1.0? Segurança imbatível. Ela passa no infame teste da agulha. Um prego de aço que atravessa o bloco inteiro de um lado para o outro e ela não solta uma gota de fumaça. Não explode e não passa de 60 graus Celsius. É realmente um tanque de guerra. E o ciclo de vida dela aguenta tranquilamente acima de 3.000 ciclos de carga e descarga cheios. Se você rodar, por exemplo, 300 km por carga, estamos falando de mais de 900 mil quilômetros de durabilidade teórica. Porém, temos desvantagens. Nem tudo são flores. Jovens padawans, a Blade 1.0 peca em 2 fatores que o brasileiro sente na pele. Primeiro, a densidade energética baixa. Ela é pesada para a quantidade de energia que guarda, retendo ali aproximadamente 140 a 150 watts por quilo. E também tem um sofrimento em frio. Se você mora no sul do Brasil e pega aquele inverno rigoroso, a mobilidade dos íons cai e você perde a autonomia e velocidade também de recarga. O tempo padrão para carregar de 10% a 80% fica travado na casa dos 40 minutos em carregadores DC rápidos. Mas a engenharia não para, e é aqui que entra o grande salto tecnológico da recente BYD Blade Battery versão 2.0. Se a versão 1.0 já era um tanque de guerra, a 2.0 é um caça supersônico, e as mudanças técnicas são brutais. A BYD mudou a química do cátodo de LFP puro para LMFP, adicionando manganês à fórmula. Qual o artifício disso? O manganês eleva a tensão nominal da célula de 3,2 volts para 3,8 volts. Na física, mais voltagem no mesmo tamanho significa mais densidade de energia. Então, a 2.0 Blade salta dos impressionantes 190 a 210 watts por quilo. Não satisfeitos, eles jogaram grafite do polo negativo, correto? E adotaram um composto chamado silício carbono, desenhado para sugar esses íons de lítio em velocidade recorde. O resultado prático disso no nosso mundo real. Esqueça então aqueles 40 minutos de espera. Essa versão 2.0, quando acoplada a um sistema de arquitetura de alta voltagem, ou seja, 800 volts, consegue carregar de 10% a 70% em inacreditáveis 5 minutos. Então ela suporta taxas de carregamento brutal acima de 8C.
Além disso, ela resolveu um problema do frio. Graças ao novo eletrólito, tá, de silício carbono, ela retém mais de 85% da capacidade, mesmo em locais com menos 20 graus Celsius. Ah, ela então é perfeita artifícios automotivos. Não, é aqui que o canal acaba te contando também uma verdade. Lembra do manganês, né, baterias NMC? Tem um defeito químico gravíssimo, chamado dissolução de manganês. Sobre uso severo de calor, manganês não gosta de calor. Então ele se dissolve em líquido interno e migra para polo negativo, destruindo a bateria de dentro para fora se o sistema de refrigeração vacilar, ou seja, tem que ficar frio o tempo inteiro. Além disso, o silício carbono expande mecanicamente até 300% do seu tamanho quando recebe carga ultra rápida. Aqueceu, expande. Então ela sofre um efeito sanfona violento lá dentro. Para conter isso, a BYD teve que criar uma engenharia de carcaça estrutural ultra complexa chamado sistema Cell to Body, tá? Que é o CTB, onde a bateria literalmente é soldada e integrada ao assoalho do carro. Acaba aproveitando 76% do espaço. Porém, se essa estrutura sofrer uma pancada por baixo, numa pedra na estrada, ou então um estresse mecânico por descer um calçamento de via, pode arruinar as células internas. Agora vamos cruzar a fronteira principal da rival BYD, tá? Que é a GWM. Se você olhar no catálogo do GWM Ora 03, vai ver duas versões, tá? Que fizeram muito sucesso. A Skin, que é de entrada, e a GT, com apelo esportivo. O que a maioria das pessoas acham? Que o GT só tem aquele para-choque diferente, rodas maiores e uma bateria com maior capacidade. Erro fatal. A GWM colocou duas tecnologias de baterias completamente diferentes e com químicas rivais nessas versões. Então prestem bastante atenção aqui. O Ora 03 Skin com a robustez da LFP, porque ele vem equipado com uma bateria de 48 kWh com química de fosfato ferro-lítio, fornecida por gigantes como a CATL. É a mesma lógica da Blade 1.0 da BYD. Ela é pesada, tem menor densidade, limita o carro para cerca de 260 km reais, de acordo com o Inmetro, mas tem uma vantagem fantástica para o uso diário. Você pode carregar ela até 100% toda noite. Porque, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, aí no catálogo atrás, aí, uns 2 vídeos atrás, eu falo sobre isso, tá? É interessante você fazer isso com uma certa parcimônia, mas ela não sofre com degradação por alta tensão em finais de carga, ok? É pau para toda a obra, tá? Agora, falando da versão Ora GT, tá? Tem um perigo oculto do NCM, porque ela adota uma bateria de 63 kWh com a química lítio ternário de níquel cobalto manganês. Ela é muito mais leve e compacta, o que permite colocar mais capacidade no mesmo espaço físico, jogando a autonomia real para a casa dos 325 km, de acordo com o Inmetro. O carro fica mais ágil e esperto. Aí vem o pulo do gato e o calcanhar de Aquiles do GT. Baterias NCM odeiam calor e odeiam ficar carregadas em 100%. Se você tiver o hábito de carregar o seu Ora 03 GT até 100% todo santo dia e largar ele parado no sol quente do pátio do seu trabalho, a química NCM vai degradar em um ritmo assustadoramente maior que a LFP do seu modelo Skin. Então, no GT, a regra de ouro da engenharia é operar estritamente a janela de 20% a 80% no seu uso cotidiano, deixando para carregar em 100% apenas em viagens longas. E quando você achava que a briga então estava entre BYD, né, e GWM, tá? Uma nova potência chinesa promete reescrever as leis da durabilidade em solo brasileiro. Estamos falando aqui da GAC, ok? Com a sua revolucionária Magazine Battery, ou bateria Betone, como muitos apelidaram no mercado internacional. Por que esse nome Magazine? Porque em inglês Magazine significa encapsulamento ou pente de munição, como se fosse uma arma de fogo, aquele pente de munição. A engenharia da GAC fez exatamente, em vez de criar lâminas longas, tá, em um bloco único exposto, eles colocaram essas células dentro de compartimentos individuais blindados, encapsulados, ultra isolados, com uma malha de nanoporos que suporta temperaturas absurdas de até 1.400 graus Celsius. Então, o que acontece com ela? Qual é a diferença, né? A vantagem? Segurança passiva absoluta. Se uma única célula sofrer um curto-circuito e entrar em combustão espontânea, a blindagem desse pente impede o calor de passar para a célula vizinha, tá? Formando aquele runaway. O incêndio morre antes de nascer. Então ela foi o primeiro sistema do mundo a passar no teste de perfuração por agulha. Muita gente acha que é só a BYD, não, ela foi a primeira, usando então células de alta densidade NCM, sem criar uma única chama, NCM. Tá? Tem uma inteligência ativa de 5ª geração. O sistema de monitoramento do BMS da GAC roda varreduras de dados 10 vezes por segundo através de chips de nível militar acoplado à nuvem.
O carro tem aquele chip, está enviando para a marca do carro. Se ele notar 1 milivolt de alteração térmica suspeita, ativa um sistema de resfriamento líquido tridimensional que reduz a temperatura da bateria imediatamente, aplicando um autossalvamento. É como se fossem mini extintores de incêndio acoplados na própria bateria, ok? O resultado, então, dessa situação, a GAC já roda com mais de 1,3 milhões de veículos com essa tecnologia no mundo e a estatística oficial deles é assustadora. 0 casos de combustão espontânea, mesmo trabalhando com NCM. Então, é a nova geração em estado sólido, que eles também estão prometendo, a chegar já estão testando, prometem 400 watts por quilo de densidade, quase o triplo da primeira geração da Blade 1.0. Tá? Desvantagens também, tá? Toda tecnologia tem um calcanhar de Aquiles, custo de fabricação. Como ela usa muitos componentes secundários de isolamento, blindagem individual por cada célula, sensores de ponta, o custo de produção do pacote é significativamente maior do que o design limpo e simplificado das lâminas Blade da BYD. Além disso, pelo uso intensivo de módulos isolados e o aproveitamento de volume inicial da carcaça acaba sendo menor, exigindo carros ligeiramente mais altos ou plataformas muito bem planejadas para entregar aquela mesma autonomia. Então vamos colocar as cartas na mesa para você que vai fechar negócio ou quer entender o trânsito atual do Brasil com esses carros elétricos. Se o seu foco é rodar no aplicativo, o uso urbano severo e zero preocupação com rituais de carga, o ecossistema da Blade 1.0, tá? Dolphin Mini e a bateria LFP do Ora 03 Skin são imbatíveis em termos de custo-benefício e tolerância a maus tratos. Você espeta no carregador, larga para carregar em 100% e vai dormir em paz. Agora, se você quer performance, autonomia de rodovia, tecnologias de ponta, então a Blade 2.0 com a química de lítio, manganês, ferro, fosfato e ecossistemas da GAC Magazine Batteries são esse estado da arte. Mas lembre-se, Blade 2.0 vai exigir que o Brasil corra atrás para instalar eletropostos ultra rápidos de altíssima potência. Porque colocar um monstro desses para carregar em um carregador de parede convencional de 7 kW ou carregar em eletropostos de 50 kW é como comprar uma Ferrari para andar em rua de terra. E se você optar pela esportividade do Ora 03 GT, trate a sua bateria NCM como um cristal, evite 100% diário para não ver o valor de revenda do seu carro derreter junto com a saúde da bateria. Mas agora eu quero ouvir de você, aquela parte importante, tá? Que você que é o coração do nosso canal. Qual dessas tecnologias equipa a sua garagem hoje? Você é do time que cuida da bateria na janela dos 20% a 80% ou bota para carregar até o talo sem dó, não tem pena do carro? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu respondo pessoalmente a quase todo mundo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da família. É importantíssimo, principalmente na família, tá? Ou de proprietários de elétricos, tá? Salvar o bolso de um amigo da degradação precoce é um dever de todo entusiasta. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, tá? Não esqueça de, após o like, dar aquela hypada. Isso ajuda demais aqui na nossa audiência. Tem um link de afiliados com algumas coisinhas importantes no dia a dia de quem tem carro elétrico. E no final eu sempre deixo 2 vídeos para quê? Aumentar a cabeça de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.